Hello students! Aqui professor Carlos e mais um vídeo do canal English is Easy. E nesse vídeo, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que é mais fácil a gente aprender os verbos no passado, os verbos irregulares ou os verbos regulares? Eu pensei que era a mesma coisa. Então veja, é disso que eu vou falar hoje. Então eu vou falar, muitas pessoas acreditam que os verbos regulares são mais fáceis de aprender. Eu pensei que era tudo igual. Mas nós vamos ver que não é bem assim nesse vídeo de hoje. Mas antes eu quero pedir para você dar aquela encostada no like e também se inscrever no canal para que você receba os próximos vídeos que eu vou fazer, ok? Então segura aí, não sai daí, que eu volto daqui a pouquinho para falar sobre verbos regulares. É só um minutinho. Até mais. Muito bem, estou de volta e eu vou falar hoje dos verbos regulares. Então, veja só, muitas pessoas acham que os verbos regulares, por conta de eu adicionar ed para formar o passado simples ou o passado particípio, eles são mais fáceis de aprender do que os verbos irregulares, que têm todas aquelas formas diferentes. Mas, hoje nós vamos falar que, na verdade, os verbos regulares têm 3 tipos de pronúncias diferentes. Olha, mas 3 tipos? Eu pensei que era tudo igual. O que a gente considera vozeado? Tudo que você pronunciar e fizer a sua prega vocal vibrar, né? Então isso a gente considera vozeado, ok? Agora, quando você pronuncia determinada coisa e a sua prega vocal ou corda vocal não vibra, a gente chama de desvozeado. Tá? Então, grave esses 2 conceitos aí na sua cabeça que vão ser úteis. Muito bem, então, vamos falar de verbos regulares que têm algumas terminações. Por exemplo, geralmente verbos que têm essas terminações que eu vou falar para você aqui, ó, terminação com K, terminação com P, terminação com SH, CH, né? Geralmente esses verbos que têm essas terminações, eles têm aquele conceito de desvozeado. Então, quando você pronuncia esses verbos, geralmente a sua prega vocal, sua corda vocal não vibra. Por exemplo, veja esse verbo aí, ó, stop, stop. Então, se você perceber, a sua corda vocal não vibra quando você pronuncia o P, né? Stop. Então, nesse caso, quando eu for acrescentar o ed a esse verbo e eu for pronunciá-lo no passado, eu vou pronunciar o ed, as 2 letrinhas, eu vou pronunciar com som de T. Veja outro exemplo. Talk, talk. Ok? Esse verbo, que é o verbo falar, você tem aqui, ó, talk, não tem vibração também, então você vai pronunciar o ed com som de T. Então você vai pronunciar assim, ó, talked, talked. Muito bem, vamos para um outro verbo que é o verbo wash, wash, que é lavar, não é? Então esse verbo com a terminação de SH não tem vibração também, wash. Então eu vou pronunciar o ed com som de T. Então vai ficar assim, olha, washed, washed. Muito bem. Vamos então para a pronúncia 2. Quando você tiver verbos com essas terminações, D de dado ou T de tatu, você vai pronunciar o ed, né, desses verbos como se você estivesse adicionando uma outra sílaba. Por exemplo, eu tenho o verbo need, então eu tenho uma sílaba só. No passado ou no particípio, com ed, ele vai ficar needed, needed, como se fosse acrescentado uma outra sílaba, então ele fica com 2 sílabas. Um outro verbo é want, o verbo querer, want, vai ficar wanted, wanted, ok? Como se eu estivesse adicionando uma outra sílaba também. Muito bem, a terceira pronúncia é o seguinte, os verbos que fogem da primeira regra e da segunda regra, ou seja, os verbos que têm vibração no final,
ok? Os verbos que, por exemplo, não terminam em T, nem terminam em D, e nem naquelas letras lá que a gente viu aqui, que elas são desvozeadas, os verbos, por exemplo, o verbo que termina num som vibratório, live, live. Então você percebe que esse V final aí, ele é extremamente vibratório. Eu estou falando V porque o verbo termina em E, mas o E não é pronunciado. Então você vai pronunciar o V, que é bastante vibratório. Então nesse caso, você vai pronunciar o ED com o som de D. Então vai ficar assim, ó, lived, lived, ok? Não tem vogal nenhuma aí no meio do V e do D. Lived, ok? O verbo viver. Foram aí as 3 pronúncias do verbo regular para você. Espero que você pratique bastante, ok? E eu quero lembrar de novo para você, se você gostou, dá aquela encostada no like e se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos. Nós gostaríamos de ouvir você também. Se você tiver sugestões ou críticas também, envie para o e-mail que eu deixarei na descrição e também deixarei o meu site para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, ok? De mim aqui, see you around! Até o próximo vídeo!